Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias de terror. Sempre achei que essas coisas eram invenções para assustar crianças ou alimentar a imaginação de quem gosta de se impressionar com o desconhecido. Porém, uma experiência que vivi há alguns anos mudou completamente essa visão, e até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu. Na época, eu trabalhava como técnico de telefonia, viajando para diversas regiões do interior para instalar ou consertar equipamentos. A rotina era exaustiva, mas o que me aconteceu numa dessas viagens fez com que eu abandonasse essa profissão de uma vez por todas. Fui chamado para um serviço em uma cidade pequena, daquelas que quase não aparecem no mapa. O lugar era afastado, cercado por extensas áreas rurais e florestas densas. Quando cheguei, já era fim de tarde, e uma senhora de idade, que se apresentou como Dona Marta, me recebeu na porta de sua casa. Ela parecia aliviada por eu ter chegado e, antes mesmo de me deixar entrar, sussurrou: "Faça seu serviço rápido e vá embora antes de escurecer." Fiquei confuso, mas ri daquilo, achando que se tratava de alguma superstição local. O problema era simples, algo com a fiação da casa, mas conforme eu avançava com o serviço, comecei a perceber que o ambiente ali era estranho. A casa cheirava a mofo, com paredes cobertas por quadros antigos, retratos de pessoas cujos olhos pareciam me seguir a cada movimento. O mais estranho de tudo era a ausência de espelhos. Cada vez que eu encontrava um, ele estava coberto com panos escuros e fixados com pregos. Perguntei a Dona Marta por que todos os espelhos estavam cobertos, mas ela apenas me olhou com uma expressão assustada e desviou o olhar. "É melhor assim." Foi tudo o que disse. O trabalho se estendeu mais do que eu esperava, e quando finalizei, já era noite. Assim que terminei de recolher minhas ferramentas, Marta se aproximou com um olhar sério. "Fique no quarto de hóspedes esta noite. Não vai conseguir sair daqui agora." Relutante, aceitei. Estava cansado demais para pegar a estrada àquela hora, e achei que dormir ali seria seguro. Foi a pior decisão da minha vida. O quarto era pequeno, com uma cama velha e rangente, e apenas uma janela, que dava para o quintal escuro. Tentei dormir, mas me sentia inquieto, como se algo estivesse errado. Por volta das 3 da manhã, fui acordado por um barulho estranho, algo arranhando a porta. Sentei na cama, prendendo a respiração, e ouvi uma respiração pesada do outro lado da porta. Minha mente tentava racionalizar, talvez fosse o vento ou algum animal. Mas então, a maçaneta começou a girar lentamente. O pânico tomou conta de mim. Segurei a maçaneta para impedir que fosse aberta e ouvi uma risada fraca e sussurrada vinda do corredor. Tentei gritar, mas minha voz falhou. De repente, tudo ficou em silêncio. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas então escutei outra coisa: passos pesados no teto. Alguém ou algo estava andando acima de mim. Olhei para o teto e vi pequenas rachaduras surgirem na madeira, como se estivessem sendo pressionadas de cima para baixo. Sem pensar duas vezes, peguei minha mochila e tentei sair dali. Corri pelo corredor, que parecia interminável, como se a casa tivesse se estendido de alguma forma. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e comecei a ouvir sussurros vindos de todos os lados. Finalmente, cheguei à porta da frente, que estava trancada. Lutei contra o trinco, e ao olhar para trás, vi uma sombra se aproximando pelo corredor. Seus olhos eram 2 pontos brilhantes, e sua boca parecia se abrir de uma forma antinatural, como se quisesse me devorar. Finalmente, a porta se abriu e eu corri para fora, sem olhar para trás. Consegui chegar até meu carro, mas o motor não pegava. Enquanto tentava ligar, vi a figura parada na porta da casa, me observando. Quando finalmente consegui dar partida, saí em disparada pela estrada de terra, sem coragem de olhar pelo retrovisor. No dia seguinte, liguei para a empresa e pedi demissão. Nunca mais voltei àquela cidade, e evitei ao máximo viagens para áreas isoladas. Desde então, sofro com pesadelos recorrentes. Às vezes, acordo suando frio, sentindo como se ainda estivesse naquela casa, ouvindo sussurros, esperando que aquela coisa venha me buscar. Até hoje não sei o que vi naquela noite, mas uma coisa eu aprendi: nunca ignore os avisos de uma senhora idosa sobre sair antes de escurecer. Eu nunca contei essa história para ninguém, porque ainda tenho dificuldades em acreditar no que vivi. Mas, por algum motivo, sinto que preciso compartilhar isso agora. Tudo aconteceu há 3 anos,
quando me mudei para uma cidade pequena no interior para trabalhar. Eu aluguei uma casa antiga, daquelas que você sente que tem história. O aluguel era barato, e o proprietário parecia aliviado por finalmente conseguir alguém para morar lá. Na época, não pensei muito no motivo, estava empolgado com minha nova vida. A casa era espaçosa, com móveis antigos deixados pelos antigos moradores. Havia algo naquelas paredes que me fazia sentir um peso estranho, mas ignorei, achando que era apenas minha mente pregando peças. As primeiras semanas foram normais. A rotina de trabalho me deixava exausto, e eu mal tinha tempo para prestar atenção nos pequenos ruídos que ecoavam pela casa durante a noite. Até que comecei a notar algumas coisas estranhas. Os móveis pareciam mudar de posição, gavetas abertas que eu tinha certeza de ter fechado, sombras que se moviam nos cantos da visão. Mas eu sempre encontrava uma explicação racional para tudo. Sempre há uma explicação, certo? Uma noite, porém, tudo mudou. Eu estava no quarto, mexendo no celular antes de dormir, quando ouvi um barulho vindo da sala. Um arrastar lento e contínuo, como se alguém estivesse movendo os móveis pesados. Meu coração acelerou, mas criei coragem e fui verificar. Quando cheguei à sala, tudo parecia normal. A única coisa diferente era que um dos quadros na parede, que antes estava reto, agora pendia torto. Endireitei o quadro e voltei para o quarto, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Naquela mesma noite, acordei por volta das 3 da manhã com a sensação de que havia alguém no quarto. Abri os olhos lentamente e vi, no canto mais escuro, uma figura parada. Era alta, magra e completamente imóvel. Os olhos refletiam um brilho doentio, como se estivessem cheios de ódio. Eu não conseguia me mexer, minha respiração ficou presa na garganta. Tentei acender a luz do celular, mas a tela apenas piscou e morreu. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, e eu finalmente consegui me mover. Pulei da cama e corri para a porta, mas ela não abria. As paredes pareciam se estreitar ao meu redor, e o ar ficou pesado, difícil de respirar. Então, ouvi uma voz rouca, sussurrando meu nome. Você não deveria estar aqui. De repente, tudo ficou escuro. A próxima coisa que me lembro é de acordar no chão da sala, com o sol da manhã entrando pela janela. Meu corpo doía como se eu tivesse corrido uma maratona. O quadro que eu havia endireitado na noite anterior estava no chão, partido ao meio. Depois daquele dia, as coisas pioraram. Sons de passos pela casa, sussurros vindos dos cantos mais escuros, a sensação constante de estar sendo observado. Eu comecei a dormir com as luzes acesas, mas nada parecia ajudar. Os sonhos também se tornaram horríveis. Sonhava com corredores intermináveis, portas que se fechavam sozinhas e mãos que saíam das paredes tentando me agarrar. Eu já estava à beira da loucura quando decidi procurar o dono da casa e perguntar se havia algo de errado com o lugar. Ele me olhou com um semblante pálido e disse apenas uma frase: "Você viu, não foi?" Ele contou que a casa pertencia a uma família que desapareceu misteriosamente anos atrás. A única coisa que encontraram foi uma mensagem rabiscada na parede do porão: "Ele está aqui." Não esperei mais. Arrumei minhas coisas e saí dali no mesmo dia. Nunca mais voltei, mas às vezes, quando estou sozinho no meu novo apartamento, sinto aquela mesma presença. Como se algo tivesse vindo comigo, esperando o momento certo para se revelar novamente. Eu não sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, exausto, querendo apenas me jogar na cama e esquecer do mundo. A cidade estava estranhamente silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Caminhei pelas ruas desertas, ouvindo apenas o som dos meus passos ecoando no asfalto úmido. O vento gelado cortava minha pele, e uma sensação incômoda se instalava em meu peito, como se algo me observasse de longe. Quando cheguei em casa, tranquei a porta atrás de mim e suspirei aliviado. O apartamento estava escuro, apenas a luz da rua entrava pela janela, projetando sombras alongadas nas paredes. Coloquei a mochila no sofá e fui direto para o banheiro. Enquanto lavava o rosto, senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Olhei para o espelho e, por um breve momento, tive certeza de que via algo atrás de mim. Uma silhueta escura, alta, parada na porta.
Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o vazio da sala escura. Ignorei a sensação e fui para o quarto, tentando não pensar nisso. Deitei na cama e fechei os olhos, mas o sono não veio. Havia um silêncio pesado no ar, como se a própria casa estivesse ouvindo. Então, ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças, mas os sussurros continuaram, ficando cada vez mais audíveis. Pareciam palavras desconexas, ditas em uma língua que eu não conhecia. Levantei-me devagar, meus pés descalços encontrando o chão frio. Caminhei em direção à porta do quarto, segurando a respiração. O corredor estava escuro, mas havia algo lá. Algo que se movia lentamente, como uma sombra densa que parecia respirar. Tentei acender a luz, mas o interruptor não respondeu. O sussurro virou uma risada baixa, algo inumano, que reverberava nas paredes. Dei um passo para trás e a porta do quarto se fechou sozinha, com um baque seco. Me joguei contra ela, tentando abrir, mas estava trancada. Do outro lado, passos lentos se aproximavam. Eu podia ouvir algo arranhando a madeira da porta, como se unhas compridas estivessem tentando entrar. Meu coração batia descontroladamente, e então, aquilo sussurrou meu nome. Não era possível. Ninguém sabia que eu estava ali, sozinho, naquela noite. A luz do abajur ao lado da cama piscou algumas vezes antes de se apagar completamente. Na escuridão, eu vi 2 olhos pálidos, brilhando no escuro, fixos em mim. Algo se moveu dentro do quarto, uma presença sufocante que me impedia de gritar. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Uma mão fria e ossuda segurou meu braço, e naquele momento, eu soube que não estava mais sozinho. A noite passou em um borrão de medo e desespero. Quando o sol finalmente surgiu, a porta do quarto estava aberta. Não havia nada lá dentro. Nenhum sinal da criatura, nenhum vestígio dos sussurros. Apenas eu, sentado no chão, com o olhar fixo na parede, tentando convencer a mim mesmo de que tudo foi um sonho. Mas então, vi no espelho do banheiro algo que fez meu sangue gelar. 3 marcas profundas no meu braço, como garras. E o pior, meu nome rabiscado no vidro embaçado, como se algo ainda estivesse ali, me observando. Eu moro sozinho em um apartamento pequeno, num prédio antigo que já viu dias melhores. As paredes são finas, e os ruídos da cidade sempre ecoam pelos corredores, mas naquela noite, o silêncio foi o que mais me assustou. Cheguei do trabalho mais tarde que o normal, cansado e irritado. Chovia lá fora, e os trovões ecoavam pela cidade como se o céu estivesse prestes a desabar. Assim que fechei a porta, senti algo diferente no ar. Um cheiro estranho, metálico, impregnava o ambiente, mas eu atribuía à umidade. Joguei a mochila no sofá e fui direto para o banheiro tomar um banho quente. Foi então que ouvi. No começo, pensei que fosse um encanamento velho rangendo, mas o som era muito distinto. Alguém sussurrava do lado de fora da porta do banheiro. Fiquei paralisado por alguns instantes, o coração disparado. Abri a porta de repente, esperando encontrar alguém ali, mas não havia nada. Apenas o corredor escuro e silencioso. Deixei escapar uma risada nervosa, me convencendo de que era minha mente pregando peças por causa do cansaço. Fui para a cozinha preparar algo para comer. Foi quando percebi que a geladeira estava aberta, mesmo lembrando de tê-la fechado antes de sair. As luzes da cozinha piscaram algumas vezes, e um frio intenso percorreu minha espinha. Sentei-me na mesa, tentando me acalmar, quando ouvi passos arrastados no corredor do prédio. Eles pareciam lentos e pesados, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam, se aproximando cada vez mais. Tranquei a porta e recuei lentamente, tentando racionalizar o que estava acontecendo. De repente, um som abafado veio do meu quarto. Algo caiu, um barulho surdo como se algo pesado tivesse desabado no chão. Caminhei até lá com a respiração presa, liguei a luz e congelei. A cadeira que ficava encostada na escrivaninha estava virada, e a janela aberta, mesmo que eu tivesse certeza de que a deixei fechada por causa da chuva. Olhei ao redor,
tentando encontrar alguma explicação lógica, mas então vi as marcas. Na parede ao lado da cama, havia arranhões profundos, como se garras tivessem rasgado o reboco. O cheiro metálico estava mais forte ali, e foi quando vi, refletido no espelho do guarda-roupa, uma sombra atrás de mim. Girei o corpo instantaneamente, mas não havia nada. Só meu reflexo, pálido e ofegante, me encarando de volta. Decidi que precisava sair dali. Peguei as chaves com as mãos trêmulas e me dirigi à porta de saída. Mas quando girei a maçaneta, ela não abriu. Algo estava do outro lado, pressionando a porta contra mim. Um sussurro rouco encheu meus ouvidos, e o ar da sala ficou pesado, sufocante. Meus olhos lacrimejavam, e eu sentia que estava prestes a desmaiar. A última coisa que me lembro antes de tudo apagar foi o espelho do corredor se quebrando sozinho, refletindo uma imagem que não era minha. Uma figura alta, com olhos fundos e um sorriso impossível, distorcido. Acordei no chão, com a porta aberta, e a chuva batendo forte lá fora. Olhei ao redor, tentando entender se tudo tinha sido um sonho, mas os arranhões ainda estavam lá. Desde então, nunca mais dormi tranquilo. E, todas as noites, ouço sussurros voltando, vindos do corredor, cada vez mais perto. O vento cortava a estrada deserta, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Eu dirigia há horas, tentando chegar à casa dos meus avós antes que a noite caísse completamente. A estrada era estreita, cercada por uma densa floresta de pinheiros que pareciam se fechar sobre o asfalto conforme a escuridão avançava. O relógio no painel marcava 22 horas e 43, e o único som era o ronco do motor e o ruído constante da chuva fina batendo no para-brisa. Foi então que vi, na beira da estrada, à frente, uma figura solitária, imóvel. No começo, pensei que fosse apenas um reflexo distorcido dos faróis na chuva, mas à medida que me aproximei, ficou claro que era alguém, ou algo, ali parado. Uma mulher. Seus cabelos negros e longos estavam grudados ao rosto pálido, e suas roupas estavam tão encharcadas que pareciam pesar toneladas. Meu instinto dizia para não parar, mas alguma coisa dentro de mim me fez pisar no freio. A figura não se mexeu, nem sequer levantou a cabeça. Fiquei ali por alguns segundos, o motor roncando baixinho, até que ela deu um passo em direção ao carro, lenta, quase arrastando os pés. Meus dedos apertaram o volante, suados. Quando nossos olhares se cruzaram, um arrepio me percorreu da cabeça aos pés. Seus olhos, eles eram completamente negros, sem um traço de branco. Ela bateu suavemente na janela, e mesmo com a chuva, ouvi sua voz, um sussurro que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Você pode me ajudar? Minhas mãos tremiam, e eu sentia um nó na garganta, mas abaixei o vidro apenas o suficiente para responder. O que você está fazendo aqui a essa hora? Ela apenas sorriu. Um sorriso pequeno e perturbador. Estou perdida. A sensação de que algo estava errado era esmagadora. Eu quis acelerar e ir embora, mas meus olhos não conseguiam se desviar dos dela. Ela inclinou a cabeça de um jeito estranho, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir. Você não deveria estar aqui a essa hora, disse ela, e em seguida deu um passo para trás. Sem pensar, subi o vidro e pisei no acelerador, deixando-a para trás na escuridão. Meu coração batia descontrolado quando olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá, imóvel, e seus olhos ainda estavam fixos em mim. A estrada parecia se estender para sempre, e eu dirigia cada vez mais rápido, tentando afastar aquela imagem da minha mente. Mas então, uma curva fechada surgiu do nada, e tive que frear bruscamente. Foi quando ouvi a mesma voz, agora dentro do carro. Por que você não me ajudou? Meu sangue gelou. Olhei para o banco do passageiro e ela estava lá, molhada, pálida, com os olhos fixos em mim. Meu corpo travou, e antes que pudesse reagir, tudo escureceu. Acordei dentro do carro, parado no meio da estrada. O relógio agora marcava 3 horas e 15 da manhã. Não havia sinal da mulher, mas o banco do passageiro estava encharcado, como se alguém tivesse estado ali. A única coisa que encontrei foi um pedaço de tecido preto, preso à maçaneta da porta. Cheguei à casa dos meus avós pouco depois do amanhecer, ainda tentando entender o que havia acontecido. Quando contei a história à minha avó, ela empalideceu imediatamente.
Disse que há muitos anos, uma jovem desapareceu naquela estrada, depois de ter sido vista pedindo carona na chuva. Nunca encontraram o corpo, mas dizem que, de tempos em tempos, motoristas a veem vagando por lá, sempre esperando alguém disposto a ajudá-la. Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Mas, de vez em quando chove, sinto um cheiro estranho no ar e ouço uma voz distante sussurrando: "Você pode me ajudar?"